Oi, gente, tudo bem? Finalmente chegamos à nossa semana Vocal Master 3D. E afinal, o que são esses 3D aí dessa frase? São 3 pontos que nós iremos conversar essa semana e são eles: dimensão vocal, diversidade musical e domínio da voz. Hoje nós teremos aula sobre dimensão vocal. Essa aula é para nos ajudar a conseguir medir as proporções da voz, onde ela começa, onde ela termina, o tamanho, como que a gente controla isso. E vamos começar hoje pelas bases, né? Então, como a nossa voz se forma e depois vamos saber como é que a gente vai controlar após ela sendo formada e o que acontece e tudo mais. Então, separa o seu caderno aí e é isso, vamos lá. A nossa voz, ela é formada através de um sistema chamado sistema fonador ou aparelho fonador, que é tudo que tem no nosso corpo, tudo que a gente usa para a produção da voz. Então, fonação, produção da voz. Fazem parte o sistema respiratório, as pregas vocais e os ressonadores, que as pregas vocais elas são a fonte do som e os ressonadores aquilo que vai filtrar o som, dar a característica. Não só isso, eles também ajudam na técnica vocal, mas basicamente o que a gente precisa pensar nesse começo é isso. O sistema respiratório vai ser o combustível da voz. Se você não tiver ar, você não fala. Se você não tiver ar, você também não canta. Então, nós temos as fases da respiração. Então, nós inspiramos quando o ar entra e expiramos quando o ar sai. Essa parte tá fácil, nós já fazemos isso, né? Então, o que você precisa saber sobre essa fase? Você precisa saber que quando você inspira, é o momento que você vai ter para relaxar um pouquinho quando estiver cantando. Então, na nossa vida normal, nós temos as fases ativas da respiração, quando o ar entra. E aí o pessoal costuma levantar aqui e tudo mais. E aí quando expira, relaxa. Mas para cantar, nós não podemos fazer isso, porque nós precisamos de um ar ativo, de um fluxo de ar estável, às vezes forte, mas mesmo assim bem controlado, com a musculatura mais enrijecida. Então, quando você estiver expirando, você não pode relaxar. Por que eu tô falando isso? Porque todo movimento que o nosso corpo for fazer nessa respiração tem a ver com isso. Tem a ver com você estar inspirando ativamente e você expirando também ativamente. Então, o ar entrando é uma força ativa do seu corpo, os músculos estão funcionando ali intencionalmente, e também quando você soltar, também é esse momento. Por quê? Porque temos muitos erros de quando inspiramos, o ar entra ativo e aí você levanta tudo e acaba impulsionando o abdômen para dentro. E você faz assim, ó. Depois relaxa. Mas ao contrário, você tem uma força ativa também quando o ar entra, mas você é um pouco mais relaxado, porque o abdômen vai precisar relaxar para que o diafragma faça o movimento dele. Então, dentro do sistema respiratório, nós temos os pulmões, temos o diafragma, temos os brônquios, a traqueia, temos as musculaturas intercostais, né? Então, o que nós trabalhamos quando estamos cantando? Tudo, mas conseguimos controlar a musculatura, né? Então, quais são? A musculatura intercostais, que ficam na costela, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, as costelas, né? Também temos a musculatura do diafragma, que fica dentro da costela também, abaixo dos pulmões. Funciona como se fosse aquela borrachinha da seringa, que quando a gente pega um medicamento, ela faz uma pressão para a gente conseguir sugar o medicamento e também uma pressão para conseguir expulsar o medicamento da seringa. E o nosso diafragma funciona também como essa seringa, então ele causa uma pressão para que o pulmão infle e também para que esvazie de ar, e junto com ele a musculatura intercostal. Então, quando nós inspiramos, voltando então, quando nós inspiramos e você tem esse movimento de contração
do abdômen, você tem um movimento contrário, né? Então, o diafragma, ele desce para o pulmão inflar, e aí o abdômen vai junto ao contrário do diafragma. E o ideal é que você tenha um movimento junto, né? Então, o diafragma desce, o abdômen vai um pouco para frente. Então, essa inspiração, esse início é muito importante para que você não tenha esse desconforto na hora de cantar. Então, inspirar, pense em relaxar, e na hora de soltar, pensa em ter uma força um pouco mais ativa. Isso vai te ajudar quando você estiver fazendo sons fortes, sons fracos e tudo mais. Então, um exemplo de como nós devemos inspirar. Nossa inspiração, sempre que você for cantar, é uma inspiração oral. Sim, a inspiração para a fonação é oral. Quando você estiver fazendo algum treino que você não vai produzir nenhum som, a inspiração pode ser oral ou pode ser nasal. Mas todas as vezes que você for cantar, durante a música, você inspire pela boca. Há várias linhas, né? Existem pessoas que cantam muito bem, principalmente nos Estados Unidos, que têm costume de inspirar pelo nariz, mas vou dar a dica de que é mais fácil a inspiração oral, ok? Então vamos lá. Inspire como se estivesse sugando um macarrão. Isso vai te ajudar a você sentir a quantização do ar, ou seja, quanto de ar tá entrando. E aí, na hora de soltar, você faz um som de S, tá bom? Então, vamos lá, vamos inspirar. E aí, tente pensar num relaxamento quando o ar entra e uma parte ativa quando o ar sai, tá bom? Claro que não vai ser um relaxamento total, porque você vai estar movimentando a musculatura e a estrutura das costelas e tudo mais, mas o abdômen precisa estar relaxado. Então, se você sentir que o seu abdômen tá rígido, tá errado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos inspirar, sugando no macarrãozinho. Esse som de S, ele vai ajudar você perceber se o som está estável, né? Se o fluxo de ar está estável. Então, se você fizer assim... você já sabe que tá instável e que quando você fizer um som, não vai ser melhor do que isso. Então, a estabilidade do som, ela começa num fluxo de ar estável, e por isso que a gente tá fazendo isso. Então, para isso que o aparelho fonador, a parte do sistema respiratório, nos ajuda a saber que essa primeira fase é da gente conseguir ter um fluxo de ar estável e tudo mais. Legal. Agora vamos para a segunda parte, que é a fonte do som. Temos, então, as pregas vocais. Elas estão localizadas na laringe, dentro da laringe, e a laringe é a continuação da traqueia, que é a via aérea, ou seja, por onde o ar passa, tanto para entrar quanto para sair. Então, o ar entra ou pelo nariz ou pela boca, passa pela laringe e vai para a traqueia, e da traqueia vai para os brônquios, né, que são os raminhos que vão levar o ar para todo o pulmão. E aí é esse o caminho que o ar faz. E a prega vocal fica bem no meio da via aérea, ou seja, dentro da laringe. O que acontece? Então, o ar passa pelas pregas vocais, isso provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar. O ar passa pelas pregas vocais por esse caminho, né? Então, ele passa pelas pregas vocais, se elas estiverem abertas, significa que nós não estamos em fonação, então o ar passa e não tem nada para romper ali, para atrapalhar o caminho dele, então ele passa livremente e não há sonoridade, que é o momento que nós estamos em descanso vocal. Quando nós damos o sinal de que iremos falar, as pregas vocais se aproximam, há essa adução, né, das pregas vocais, que é o momento onde elas se aproximam, e aí
o ar passa pelo meio delas ainda, inclusive esse ar vai também ajudar nessa aproximação da prega vocal, e dependendo da força que nós soltarmos o ar, ou seja, se tiver um fluxo de ar muito brusco, ou um fluxo de ar instável, ou um fluxo de ar que o ar passa primeiro, isso também vai influenciar em como o ar vai chegar, o som, né, vai chegar depois, né, nos ressonadores. Então, essa fase é uma fase importante para dizer qual vai ser a qualidade do som que a gente vai mandar para a boca, para o nariz, como que esse som vai chegar aqui. Então, é uma das partes mais importantes, essa sensação que você vai ter de quantidade de ar, você vai precisar ajustar na laringe. Então, a dica que eu dou é que você perceba pelo tato, ou pela vista, ou pela sensação mesmo de dentro da sua musculatura, se você consegue perceber algum tipo de travamento, algum tipo de tensão, além daquilo que é o necessário, né? A musculatura, ela vai precisar ter um tipo de tônus sempre, a prega vocal, ela vai criar um tônus, porque a pressão de ar precisa ser resistida pelos músculos vocais. Então, vendo esse travamento, percebendo, né, se tá muita tensão ou pouca, né, você vai conseguir primeiro perceber se você tá tensionando e tá obstruindo muito essa saída do ar, e o ar vai ter que ser um pouco mais. Então, tomem cuidado com isso. Então, a primeira dica é perceber questão de travamento, fora, dentro, percebendo algum travamento intrínseco, né, dentro da laringe. Uma dica que pode ajudar é você relaxar a língua. Então, tá tensionando, tá fazendo tensão que não tá conseguindo controlar, tente relaxar a língua. Então, quando estiver cantando, ter uma língua relaxada vai te ajudar a diminuir a tensão laríngea também. Travamentos fora, como você pode resolver? Você pode resolver tentando relaxar o pescoço, então esse movimento aqui, e aí você pode fazer isso cantando mesmo, né? Eu tô tensionando muito. Enquanto tá cantando, faça esse movimento aqui. Ou também a gente indica massagens, né? Na laringe, não vai apertar demais. Então, massagens na laringe também pode ajudar. Outra coisa que essa parte vai influenciar, além, né, dessa qualidade, quando recebe o ar, vai ter controlar a força, vai te ajudar a sentir se tem força de mais ou de menos e tudo mais, é a questão da agilidade. Então, você vai perceber que a movimentação da laringe, ela vai acontecer durante a música. Então, quando nós estamos fazendo notas graves, é natural e precisa ser natural que a laringe desça, né? Então, consegue perceber minha laringe descendo? Então, aqui a laringe, ó. Notas agudas, a laringe tem uma angulação, né? Ela sobe. Então, vamos fazer um som assim, ó. Isso vai te ajudar a sentir a laringe descendo e subindo. E esse movimento precisa ser ágil, ser um movimento flexível. Então, quando estiver cantando, perceber que no momento que a laringe subir, tem um travamento, relaxa o pescoço, relaxa a língua, beleza? Agora nós vamos para a próxima parte, que são os ressonadores. Para mim, essa é a parte mais legal, que é a que eu mais gosto e é mais fácil da gente entender. Claro que eu tô tentando dar umas pinceladas e depois a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso, mas isso são dicas que vocês podem usar e vão te ajudar se você é um cantor iniciante, se você é um cantor amador, né, ou se você é um cantor profissional. Todas essas dicas vocês podem usar e elas vão ser eficazes nos treinos de vocês. Então,
A terceira parte são os ressonadores. Os ressonadores são todas as cavidades dentro do nosso corpo, né, acima da laringe. Então, a gente tem um espaço aqui glótico, né, da glote, que fica dentro da laringe. Então, o som já começa a reproduzir ali dentro, depois ele passa ali atrás da língua, aí ele vai ser distribuído para a boca e para o nariz. Então, os ressonadores vai fazer parte a cavidade faríngea, né, que é essa aqui quando a gente respira, ou também quando a gente respira pela boca, é a primeira cavidade atrás da língua, onde o som vai passar. Você pode pesquisar, então, faringe aí na internet. Vou chegar um pouquinho mais perto para vocês conseguirem ver. Eu vou abrir a minha boca e a faringe, ela está atrás do palato. Então, é essa que está atrás do palato que você vai conseguir perceber. Então, vou abrir a minha boca. O palato é onde está a nossa úvula ali, né? O céu da boca, e a continuação do palato é a úvula, que é um músculo que movimenta, também faz parte dos ressonadores. Ele também movimenta o som, ele recebe o som. Se ele estiver rígido demais, vai ter um som. Se ele estiver relaxado demais, vai ter um outro som. Então, pessoas fanhas, por exemplo, eles têm uma posição de palato baixa e muito relaxado. Então, o palato também tem técnica, tem treino para isso, faz parte também dos ressonadores, a nossa língua. Então, a faringe, lá atrás, olha só, intimidade é uma coisa, né? Vocês estão vendo a minha boca, né? Tudo lá dentro, legal. E nariz, boca, então entra também os articuladores, que são dentes, lábios, língua, palato, né, que eu já falei. Então, todas essas partes são os ressonadores. Então, os que vai amplificar o som. O som, ele não tem como a gente prender o som. Então, ele acaba se amplificando não, mas se espalhando para as nossas estruturas. Então, você vai sentir o som no rosto, vai sentir o som na cabeça, no peito, mas não significa que essas são estruturas que vão fazer o som amplificar. O som vai por elas porque não tem como a gente barrar o som. Tem como a gente diminuir essa frequência ou duplicar essa frequência para que ela diminua, mas não tem como a gente barrar o som. Então, o objetivo da gente, sei lá, tratar um lugar acusticamente é para que a gente consiga duplicar tanto ou essa frequência que ela acabe sumindo, né? Mas não tem como a gente barrar completamente e fazer assim, o som bateu aqui, ele não vai mais acontecer, não. Ele bateu aqui, ele vai, ou ele atravessa e faz essa estrutura vibrar, dependendo de como é essa estrutura, ou essa estrutura de tão rígida que bate e manda outras várias ondinhas desse som, para tentar explicar de uma forma mais didática, né? Então, essas estruturas são móveis e elas podem receber o som sendo rígidas ou relaxadas e vão mandar o som para outros lugares dependendo de como elas estão. Então, a língua, se a língua estiver alta, o som vai bater e vai ser um tipo de som. Se a língua estiver baixa, vai bater e vai ser um outro tipo de som. Se o palato estiver baixo, vai ser um som. Se ele estiver alto, vai ser um outro tipo de som. Então, todas essas estruturas a gente consegue identificar. Então, um som com o palato baixo é um som nasal. O meu palato. Um som com o palato alto pode ser um som nasal também, só que melhor distribuído. Ou pode ser um som só oral. Conseguiu ver meu palato movendo? Então, isso a gente trabalha também para que você tenha uma estética do som um pouco mais clara. Então, cada estilo musical vai pedir um tipo de som. Então, o pop, a gente pode encaixar um som um pouco mais nasal. Já a música erudita, por exemplo, não tem esse tipo de som aqui, né? Não tem. A música brasileira tem, mas é um som com um palato um pouco médio, mais relaxado. Então, toda essa parte vai dizer qual é a estrutura e qual é a minha dica, para que seja mais fácil. Então, como lidar com os ressonadores?
depende da sua dificuldade. Então você vai precisar ter um refinamento na sua escuta para tentar descobrir se o seu som tá nasal, se o seu som tá oral, se o seu som tá bem distribuído, tanto para o nariz quanto para a boca. Então é bom que você tenha um profissional da voz para que te ajude a encontrar esses refinamentos dos seus ressonadores, né? Como você precisa posicionar a língua, determinado estilo, palato, articuladores, enfim, para que também te ajude nessa percepção de como é o seu som, de qual é o som ideal que você precisa encontrar. E caso você já tenha esse profissional, ou caso você faça essa pesquisa sozinho, tente definir e perceber, ó, meu som ele sai um pouco mais nasal, então significa que meu palato ele precisa levantar um pouco mais para que o som venha um pouco mais para a boca, e aí você consiga chegar nesse som ideal para você. Bom, dando essa introdução dessas partes, falamos do sistema respiratório, falamos da sensação, das pregas vocais, em como a gente precisa lidar com elas, falamos um pouco sobre os ressonadores. Agora a gente vai falar como que eles conversam entre si. Então, como você, na hora de cantar, precisa lidar com a sua respiração e, ao mesmo tempo, com a sensação das pregas vocais e toda a musculatura laríngea e todos os seus filtros, ressonadores, como é que a gente lida com essas partes juntas e ao mesmo tempo. E aí é que entra também a técnica vocal, né? Que é quando você tem subsídios para resolver seus problemas, para conseguir fazer determinados sons que você não consegue, então você acessa, peraí, então eu sei que eu uso tal coisa, eu uso o ar, eu uso as pregas vocais, eu uso a língua, eu uso tananá, tananá, e aí eu consigo resolver, entendendo como minha voz funciona, eu consigo chegar ao tamanho desse som. Como eles funcionam entre si. Então, já falamos que o ar passa pelas pregas vocais e depois as pregas vocais vibram e esse som vai ser amplificado pelos ressonadores. E aí, como o ar lida diretamente com as pregas vocais e como as pregas vocais lidam com o ar. A gente inspira, a gente faz um som. Então, dependendo da força de ar, o músculo ele vai reagir de acordo com a força que você tiver. Então, por exemplo, digamos que você precisa de um som fraco no início da música. Vai começar uma música piano, tranquilo. E aí você vai inspirar, segurar e na hora de soltar, solta um monte de ar. E como é que o músculo vai reagir? Pode ser de algumas formas, mas geralmente ou você vai ter uma pressão que vai ser causada abaixo da laringe, que a gente chama de pressão subglótica, que quando você fica segurando esse ar, você causa essa pressão e na hora que o ar vai sair, o som ele sai como se fosse um lá, vai, tipo, uou, foi, né? Então, vai produzir o som, ao invés de produzir um som com cuidado, o ar vai de uma vez. Né? Um som brusco, então pode acontecer isso, ou se você não tiver tônus o suficiente muscular, vai sair soproso, né? Então, mas geralmente a gente tem o som mais preciso, a. Então, como que lida? Então, vou pegar uma quantidade de ar e aí é como se fosse um equilíbrio. Então, pensa num secador de cabelo e aí a gente coloca uma esfera em cima, uma bexiga, não sei, aquelas brincadeiras que o pessoal fazia na televisão, né? E tinha que ir equilibrando. Então, é mais ou menos isso. Então, se tiver ar demais, aquela bexiga, ela vai sair. Se tiver ar de menos, também vai sair. Então, a ideia para que a gente tenha um som estável é que tenha um ar numa quantidade ideal. E cada região vai ter um tipo de ar. Então, o grave é um tanto de ar, o agudo é um outro tipo de ar também. Então, você precisa tentar perceber que se você tá colocando ar demais ou ar de menos e como que a sensação
que está acontecendo com você, né? Então, por exemplo, digamos que você tem ar demais. Perceba se quando você está começando o som, se o ar ele está escapando antes do som ou se o som está saindo um som brusco. Então, você identificou, eu acho que eu tô soltando muito ar. Então, para você resolver, você vai tentar descobrir se o som está saindo soproso, ou o ar tá saindo primeiro, ou se o som tá saindo muito brusco, né? Claro que, assim, é muito difícil você conseguir fazer isso sozinho, então o ideal é que você tenha um profissional da voz para te ajudar, mas é nesse tipo de problema que a gente vai conseguindo perceber como que essas partes trabalham juntas, né? Então o ar, ele vai ter interferência diretamente na prega vocal nesse sentido. E depois a gente vai amplificar isso, né? Então, se você não tem qualidade nesse início, você não vai ter uma qualidade para amplificar. Você não vai amplificar uma coisa boa. Não adianta eu produzir um som muito ruim aqui, sem qualidade, o microfone não vai fazer um milagre e vai fazer mudar o som aqui. Não vai, né? Então, o microfone vai simplesmente amplificar esse som que eu fiz, sendo um som com qualidade ou não. Então, primeiramente, a gente precisa resolver os nossos problemas do ar para a laringe, para depois resolver os problemas aqui no filtro do som, né? Então, o filtro do som, ele vai dar essa característica para o som. Então, digamos que nós conseguimos equilibrar a quantidade de ar, conseguimos equilibrar também a quantidade de força em relação ao ar, né? Porque o músculo, ele se adequa à quantidade de ar que a gente solta, como já dissemos. Então, quando já está adequado, o filtro do som vai fazer o quê? Ele vai cuidar dessa estética. Então, digamos que eu estou cantando uma música pop, e aí essa música pop tem uma característica, tem um som, e aí eu preciso chegar naquela estética. Essa estética tem uma saída de som soprosa nesse trecho, aqui não é soproso, aqui é nasal, aqui é oral, aqui é misturado, aqui a língua é alta, aqui a língua é baixa. Então ele vai nos ajudar nisso, além de nos ajudar também na energia do som, direcionar a energia. Por isso que as pessoas fazem um pouco de careta, porque tudo isso tá ligado e trabalha junto. Então, pra gente concluir essa parte, cantar é um malabarismo onde a gente trabalha todas essas partes juntas e precisamos tentar perceber o que nós estamos utilizando, como estamos utilizando, para que a gente chegue então à técnica vocal, para que a gente chegue então na resolução de alguns problemas ou em evolução, né? Em evoluir, sair de uma técnica iniciante para uma técnica profissional, né? Então, para que a gente consiga pular de fase, a gente precisa conhecer, entender o que nós já fazemos para que a gente possa passar para uma coisa que a gente ainda não faz. Então, por exemplo, eu não consigo fazer vibrato, eu não consigo fazer melisma, eu não consigo ter uma afinação, ou eu não consigo ter uma outra estética do meu som é sempre igual, todas as vezes que eu canto uma música popular brasileira, ou canto uma pop internacional, ou canto um gospel, ou canto uma música erudita, o meu som é sempre igual. Como que eu passo disso para isso? Primeiro, a gente precisa conhecer isso que eu acabei de trazer para vocês, entender, identificar possíveis erros e para conseguir suprir, né, esses erros e depois a gente passar por essa outra fase, tá bom? Então é isso, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem no grupo e eu estarei respondendo vocês e a gente pode ir conversando por lá. Obrigada por hoje, obrigada por assistirem até aqui. Nos vemos na próxima aula. Vou preparar bastante surpresas para vocês e tô pensando em fazer uma aula ao vivo. Se vocês acharem isso legal, mandem lá no grupo a experiência de vocês com a aula de hoje, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!